Pai, nós queremos falar da Tua palavra. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação. Abre os olhos do nosso entendimento, Pai, para que a pessoa de Jesus Cristo seja revelada e que o nosso entendimento espiritual se abra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre um assunto, que é muito importante. Eu acho que tudo que você viu aqui vai fazer muito sentido. Nós estamos aqui na terceira semana da série Muito Além de Dizimistas. Muito Além de Dizimistas. E nós compartilhamos alguns princípios que eles valem para qualquer entrega no reino de Deus, não só financeira. Amém? Qualquer entrega no reino de Deus está baseada nesses princípios. Eu não vou repetir tudo aqui agora, ok? Mas eu vou seguir e no meio da mensagem eu vou dar algumas pinceladas de coisas importantes que nós já falamos em nome de Jesus. Um princípio muito importante é que existe o reino de Deus e existe o sistema desse mundo. Ok? Tudo existe a forma como o sistema desse mundo nos ensina e tudo tem a forma como o reino de Deus nos ensina. E nós somos advertidos pelo apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, que nós não deveríamos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Amém? Então nós temos que mudar a nossa forma de pensar. É muito triste, depois de alguns anos, muitos cristãos estarem pensando conforme o mundo pensa. E tem uma área muito importante também, que nós precisamos pensar como Deus pensa, que é o dinheiro, as finanças. Amém? A Bíblia diz o seguinte: quando nós pensamos como Deus pensa, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então, não existe outra vontade melhor do que a vontade de Deus, mas nós precisamos permitir com que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que nós possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O fato é que muitos cristãos não estão experimentando a alegria do reino de Deus, porque não vivem conforme o reino de Deus. Certo? Nós precisamos viver conforme o reino de Deus. No livro de Salmos, no capítulo 1, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O fato é que muita gente, mesmo sendo cristão, ainda vive segundo o conselho dos ímpios. Ele vive família conforme o conceito dos ímpios, ele vive o sexo conforme o conselho dos ímpios, ele vive a forma de administrar dinheiro conforme o conselho dos ímpios. Agora a Bíblia diz: não vivam conforme o conselho dos ímpios. Ok? Nem se detenham no caminho dos pecadores, ou seja, não vivam conforme aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Ok? E aqui fala no verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje nós não meditamos na lei, nós meditamos em Cristo. Nós meditamos em Cristo de dia e de noite. Amém? E qual é o resultado disso? É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? Então existe a maneira de Deus, existe a maneira de nós vivemos de Deus, mas existe a maneira do mundo. E se tem uma coisa seguinte que compete com Deus, é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz na parábola do semeador que a semente é a palavra de Deus. Mas para que a semente germine em nossos corações, é necessário que ela encontre a terra fértil. E a terra fértil é o quê? É o coração do homem. Agora a Bíblia diz que alguns a semente caiu à beira do caminho. Ou seja, aquelas pessoas que não têm profundidade. Isso logo, quem é essas pessoas? Aquela que a palavra é semeada, elas não entendem. Tem pessoas que há anos você está falando sobre um assunto e parece que elas não entendem. Peça para Deus abrir o seu entendimento espiritual. Mas existe um tipo de coração que a palavra não tem espaço para frutificar, porque é o coração que vive preocupado com as coisas desse mundo. A semente, ela tem o amor ao dinheiro. Diga, amor ao dinheiro. Então ter dinheiro não é o problema é quando você ama o dinheiro, ok? E o que a Bíblia diz? Que a palavra ela é semeada entre espinhos, ela é sufocada. Agora a Bíblia diz, muito bom é o coração, qual a palavra pode germinar, frutificar.
E ela frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Então que você e eu possamos ser esse lugar onde a palavra pode frutificar. Mas sabe de uma coisa? Existem áreas que nós permitimos muitas vezes que a palavra frutifique. Existem outras áreas que nós não permitimos. Eu quero falar de uma área que muitos não permitem, que é a forma que nós deveríamos lidar com as finanças, com o dinheiro. Amém? Agora, olha que coisa interessante. Você já viu falar no Gadareno? Já viu falar? Já viu falar o que aconteceu com ele? Ele era um homem muito possuído por vários espíritos malignos, uma legião de espíritos malignos. Tinha muitos demônios na vida dele. E o que Jesus falou? O que Jesus fez? Jesus pegou ali os demônios que tinham nele, os demônios falaram com Jesus e pediram para ser lançado diante dos porcos, dentro dos porcos. E Jesus permitiu que eles fossem lançados nos porcos. E o que aconteceu com aqueles porcos? Todos lançaram no despenhadeiro. E o que aconteceu com eles? Morreram. Qual foi o resultado dessa libertação? Eu diria para você que foi uma libertação que custou muito financeiramente para aquelas pessoas que eram donos daqueles porcos. Vamos imaginar o seguinte, né? Para Deus, o que tem valor são as pessoas. Para as pessoas, o que tem valor são as coisas. Na maioria das vezes. Nós acabamos, por exemplo, você acaba de passar por um livramento ali de não morrer você, não morrer sua filha, não morrer seu esposo, e de repente você fala, meu Deus, perdi meu carro. Poxa, você acabou de livrar 3. Quase que se você pudesse falar, Senhor, por que não deixou minha filha e sacrificou só meu esposo e deixou o carro? Como que eu vou lidar agora, vou passear, vou visitar minha mãe, meus tios, se o meu carro estragou? Ou seja, nós acabamos invertendo alguns valores. E olha o que aconteceu quando Jesus fez essa libertação. Uma vez eu fiz algumas contas sobre essa libertação, ela custou muito caro. Caro aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então é o seguinte, para Deus, não tem valor monetário no mundo que seja investido em uma alma que seja caro demais. Amém? Então, aqui o texto diz o seguinte, que depois que eles viram aquilo que Jesus tinha feito, no verso 36 de Lucas 8 diz o seguinte, os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. O que eles contaram? Seguinte, tinha um endemoniado aqui. Esse tal de Jesus pegou os nossos porcos, para livrar esse endemoniado, acabou com todos os nossos porcos. Como que nós vamos vender e ganhar dinheiro agora no final do ano? É a hora de nós faturar. Era a hora de nós vender o leitãozinho para poder arrecadar o nosso dinheiro. Esse Jesus vem aqui e sabe ainda quem foi a pessoa? Aquele gadareno, sabe aquele gadareno? Então está entendendo como é que funcionam as coisas? Jesus nem se importou com o prejuízo financeiro deles. Jesus quis mostrar nessa libertação que para ele o que importa são pessoas. Amém? E o que importa são pessoas. Então eles comentaram, então todo o povo da região suplicou a Jesus que se retirasse. Vai embora daqui, pelo amor de Deus. Vamos imaginar o seguinte, vamos trazer para o nosso contexto aqui. Jesus chega ali para fazer uma libertação aqui no Tramontina, aqui no Vila Sandra. E os demônios falam, deixa nós ir para os sofás do Renan. Aí de repente o Renan chega lá, o sofá dele está tudo pegando fogo. Perdeu todo o estoque, tudo que ele tinha, os tecidos, o sofá que estava pronto, perdeu tudo. O Renan ia falar, o que aconteceu aqui? Não, para libertar. Tem um rapaz aqui no bairro que ele é muito conhecido, Dalton. Já ouviu falar nele? Alguém já ouviu aqui? Então, nós precisamos que ele seja liberto, é o nosso gadareno do bairro. É verdade, muitos anos que ele está assim, sofrendo. Muitos anos. Imagina o seguinte, mas não, alguém chega para o Renan e fala assim, não, mas Jesus fez isso porque o Dalton foi liberto. Aí o Renan, o Dalton podia ter sido o outro pelo menos. Eu mesmo já perdi um violão para o Dalton. Ele entrou no prédio da igreja e roubou o violão que eu tinha comprado. Isso há muitos anos atrás, por R$1.500. Hoje deve equivaler pelo menos R$10.000. Ele já me roubou. Esse gadareno.
Imagina Jesus fala, vai perder mais 3 violão, mas eu vou libertar ele. Será que eu... Poxa, está entendendo? Agora, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Esse é o coração do reino de Deus. Amém? Para você pode dizer que aquela pessoa não tem valor. Para você pode dizer que aquela pessoa não presta. Mas para Deus, Deus deu Jesus por ela. Estão entendendo como que é o reino de Deus? Amém? Então, vamos imaginar aqui que tivesse alguém aqui endemoniado. Certamente até tem. E o demônio falasse o seguinte, eu saio, mas eu quero ir para os carros que estão no estacionamento. Só ia da gente falando, tá amarrado, sai! Ou seja, então, esse é o contexto aqui. Muitas vezes, irmãos, existem muitos gadarenos que estão precisando da nossa disposição financeira para que elas sejam libertas. Amém? Então, existe como viver no mundo... No sistema do mundo existe como viver no reino de Deus e que nós possamos viver no reino de Deus. Agora aqui nós temos um texto, 2 Coríntios capítulo 9, pode projetar ali para nós? Um texto muito desafiador e está na Bíblia, diga, está na Bíblia. É que tem gente que vai pegando, pensa que Bíblia é caixinha de promessa, né? Só pega Salmo 23. Não, mas a Bíblia tem 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Eu não precisaria nem pregar sobre esse texto, eu só precisaria ler para você e você vai entender. Vamos lá. Lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colherá com moderação. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Em outras versões diz o seguinte, aquele que semeia pouco, vai colher pouco. E aquele que semeia muito, vai colher muito. Ok? Verso de número 7. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ok. Então vamos lá, vamos analisar um pouco aqui. Primeiro ponto que esse texto está nos ensinando é o seguinte: semear pouco ou semear fartamente. Você pode acreditar ou não no versículo, ele está ali, é a palavra de Deus. Está na Nova Aliança, no Novo Testamento, escrito pelo mesmo apóstolo Paulo que nós tanto ensinamos aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Agora aqui tem algumas coisas muito importantes. Primeiro, te faço uma pergunta. Quantos querem colher muito? Diga amém. Diga amém. Quantos querem semear muito? Não tem como você querer colher muito se você não semear muito. Está claro na Bíblia. Ok. Nós queremos sempre o caminho mais fácil. Você gostaria que, se fala muito em campanha, se fala muito em ato profético, se fala muito contra a inveja, olho gordo, não sei o quê. Irmãos, evidentemente que alguns irmãos estão com o olho gordo. Sabe por quê? Porque se engordou. Os crentes estão preocupados com olho gordo, com macumba, com não sei o quê. Mas isso você não precisa se preocupar. O maior problema está na sua avareza. O amor ao dinheiro. Não entendeu o propósito do dinheiro. Amém? Deixa eu falar algo para você aqui. Quando estou falando de semear muito, eu já não estou falando de semear aqui. Para que você libere teu coração. Eu não estou falando apenas do momento que você vem aqui das ofertas. Amém? Não é só a oferta que você entrega aqui que é uma semente no reino de Deus. Amém? Está entendendo isso? Para que não fique parecendo que nós queremos que você, aqui de alguma maneira manipulativa, forçar você a entregar todo o seu recurso aqui nesta comunidade. Não. Existem coisas sim que você deve entregar aqui, porque nós vamos fazer uma obra juntos no reino de Deus, como lá na África. Mas toda a oportunidade que Deus te dá de semear em amor para a glória dele, é uma semeadura no reino de Deus. Está entendido? Diga amém. Então, esse é o primeiro princípio. Agora, o sistema do mundo é muito estranho o seguinte. Você já viu alguém ensinando, não é comum ficar ensinando, que se você der muito para o próximo, muito para o reino de Deus, muito para o próximo, para o propósito de Deus, você vai colher muito.
Não, o sistema do mundo vai te ensinar como você guardar, como você poupar, como você investir corretamente, como você fazer os investimentos que dão mais resultado. É carta de crédito? Como você vai garantir a tua aposentadoria? Como você vai triplicar o teu patrimônio? Como você pega a sua casa e transforma ela em 3 casas? Ou seja, ela não vai dizer para você, ó, se você quer prosperar muito, você semeia muito. E no reino de Deus, nunca vai dizer isso. Então, você aqui vai ter que tomar uma decisão. Você quer viver pela economia do reino de Deus, pela forma de Deus, ou você vai viver pelo sistema do mundo? Você pode pegar, por exemplo, o sistema do mundo ele é tão frágil. Quantas pessoas investiram grande parte do seu dinheiro em criptomoeda e perderam? Aqui mesmo tinha o rei do Bitcoin, em Curitiba, que ele foi preso. Ou seja, ele deu golpe em muitas pessoas. Quantos sistemas de pirâmide já ruíram? Quantos bancos já faliram? Né? Agora tem o escândalo do Banco Master. Muita gente colocou dinheiro lá, o dinheiro sumiu. Até do INSS você não pode confiar que se bobear, eles estão tirando um dinheiro sem você permitir. Então o sistema do mundo é um sistema muito falho. Muito fraco. Você imagine, né, que nos anos 90, quando o Fernando Collor era presidente, ele fez uma lei e reteve tudo que estava na poupança dos brasileiros. Ou seja, a pessoa que tinha guardado muito, estava confiando no dinheiro que tinha poupado, de repente não tinha mais nada, porque numa ordem tudo isso foi confiscado. Eu pergunto para você aqui hoje, cada dia mais... as pessoas não têm dinheiro em espécie, né? Eu aqui não tenho nada hoje, irmãos, em espécie. Nada. Quem tem dinheiro na minha casa é minha esposa. Ela sempre tem um dinheirinho. Mas eu nunca tenho nada. Se simplesmente sair uma lei aí e bloquear todas as minhas contas, eu não tenho mais nada amanhã. Não, mais nada hoje, se a lei sair hoje. E você, quanto de dinheiro você tem? Quantos dias você sobrevive? Com o dinheiro que você tem, está em casa, né? Aí você pode dizer, não, mas eu estou guardando em casa. E se roubaram o que está guardado em casa? Você está entendendo que a gente viver pelo sistema do mundo é muito frágil, é qualquer lei. Lá na Venezuela, e as pessoas não entendem o contexto, deixa eu falar algo aqui para você, e não é de política. Esses dias eu respondi na internet o seguinte, um rapaz comemorando a prisão do ex-presidente da República. E que é só você ler o que o Fux, ministro de carreira, juiz de carreira, falou sobre aquele julgamento. E o que acontece? E ele comemorando, eu falei bem assim, nós temos que entender, num país, nós precisamos de liberdade, diga liberdade. Eu falei bem assim, eu estou lutando pela liberdade de você continuar falando essas idiotices que você fala. Porque a pessoa só falava besteira. Mas mesmo assim eu vou lutar pela liberdade de você poder falar besteira. O que foi feito na Venezuela? A rede de televisão, semelhante à Rede Globo do Brasil, que apoiou no começo o regime lá de Hugo Chávez, foi a rede de televisão que o próprio Hugo Chávez depois estatizou. Ou seja, o que ela disse? O governo disse, essa rede de televisão é minha agora. O que foi feito depois? Foi se colocando no STF deles juízes que não eram juízes de carreira, juízes que iriam julgar de forma isenta, mas foram colocando amigos do sistema chavista. E qual que é o resultado hoje? Um professor na Venezuela ganha R$50 por mês. Então não é uma questão de apoiar um lado ou outro, sempre apoia a liberdade. Por exemplo, como cristão, nós não podemos jamais, se aparecer algum presidente que falar assim, no país agora só podem adorar Jesus, você como cristão tem que ser contra. Por quê? Porque Deus não quer ninguém o adorando por obrigação. Nós temos que ter, o satanista tem que ter direito de adorar Satanás. O bandista tem que ter direito de adorar o que ele acredita. Quem está no espiritismo tem que ter direito de adorar o que quiser. E nós, como igreja, temos que ter o direito de pregar.
Amém? E voluntariamente o Espírito Santo convencendo os corações, eles se rendem ao Senhor. Amém? Então nós precisamos entender isso com sabedoria. Mas vamos lá. Paulo está falando sobre semear pouco e semear muito. Deixa eu ensinar algo para você aqui muito importante. Semear pouco não significa que você semeou R$10 é muito ou é pouco? Depende, diga depende. Está entendendo? Nunca tenha vergonha de semear nenhum valor. Desde que esse valor seja o muito para você. Isso está muito claro aqui na palavra de Deus, quando Jesus estava olhando a oferta da viúva. Você conhece o texto. Marcos, capítulo de número 12, versículo 41. Jesus se assentou na frente do lugar onde eles entregavam as ofertas para ver como eles estavam ofertando. E ali teve a mulher que entregou ali um valor monetário que era insignificante do ponto de vista para poder usar aquele dinheiro para alguma coisa. E teve os ricos que deram um valor monetário maior, mas que era das suas sobras. Então deixa eu falar para você algo aqui. Nunca tenha vergonha de semear nada, desde que você esteja fazendo o seu melhor. Ninguém pode determinar isso por você. É você que precisa aprender isso em nome de Jesus, ok? Então ela deu pouco do ponto de vista do homem, mas ela que deu mais do ponto de vista de Deus. Amém? Porque Deus sabia o que cada um estava dando ali. Agora, semear pouco, então, é dar o que sobra. Semear com fartura é dar com fé, amor, propósito e generosidade. Amém? Então isso é um propósito, isso é um princípio muito importante. Agora vamos entender algo aqui sobre semeadura na nova aliança. Ela não é medida apenas pelo quanto eu dou em termos de valores, mas ela é medida em alguns aspectos. Essa semente que eu estou entregando, quanto custa para mim? E quando eu falo de entregar, eu estou falando de recurso financeiro, sim, eu não quero desfocar disso. Porque muita gente entrega muitas coisas, mas não entrega nada no que diz respeito à finança. Mas entregar na Bíblia fala do todo da nossa vida, do tempo, fala de todos os aspectos da nossa vida, amém? Então assim, quando você está entregando, você precisa pensar algo, quanto custa para mim isso? Segunda pergunta que você deveria se fazer, existe amor envolvido nessa entrega? Amém? Existe amor. Irmãos, o amor facilita todas as coisas. A Ivonete eu fico vendo com a neta, né? E ela é babona, né? Eu acho que ali leva tudo dela. Acho que leva fácil, né? E leva fácil sem peso. Por quê? Porque ama. Eu só fico vendo ela. Ela estava desesperada para ir embora do retiro. Ela foi, mas estava desesperada para ir embora. Primeira coisa que ela postou depois não foi falar do retiro, não. Olha que linda aqui. Eu estava com muita saudade. É ou não é? Por quê? Porque ama, tá entendendo? Tenho certeza que ali leva facilmente tudo que ela tiver. Então tudo que é objeto do nosso amor, aquilo que nós amamos, fica mais leve fazer qualquer coisa. Amém? Então existe amor envolvido? É um ato de fé? Eu estou entendendo o propósito que isso representa? Isso honra ao Senhor? É algo intencional do meu coração, não foi feito forçado por obrigação. Está entendendo? É fruto de alegria. Me sinto privilegiado em poder fazer isso. Todos esses sentimentos, isso deve permear qualquer entrega no reino de Deus. Não é por constrangimento. Não é eu chegar aqui e falar para você que fulano e fulano vão ter que dar. Não. É um trabalhar de Deus no nosso coração. Amém? Então isso é muito importante. Mas deixa eu falar algo aqui para você. Muitas vezes nós criamos uma mentalidade assistencialista ou criamos uma mentalidade errada em relação à contribuição. E por isso não saímos da miséria. Nós achamos que nunca temos o que dar porque desvalorizamos as pequenas sementes que Deus já tem nos dado.
Então, meu irmão, você pode estar na pior situação financeira aqui. A Bíblia diz, sede fiel no pouco. Diga pouco. Fala para o irmão do lado, seja fiel no pouco. E o que a Bíblia diz? Que Deus sobre o muito te colocarei. Então nós precisamos, deixa eu falar para você aqui em nome de Jesus. Quer romper na sua vida? Comece a ser fiel no pouco. No pouco. Amém? Não importa se a pessoa acha que você tá, que você mesmo acredita, meu Deus, mas o que vai fazer com esse recurso aqui? Esse recurso não dá para pagar nada na vida da igreja, não dá para ajudar, não dá nem para comprar um pé de uma cadeira na África. Mas seja fiel. Amém? Seja fiel. Comece por aí. Outro princípio importante que faz as pessoas, o diabo enganar as pessoas, é que você acha que vai resolver as suas finanças na força do braço. Eu, essa semana, estive na praia pregando em 2 igrejas lá. Uma na quarta, outra na quinta, e eu falei sobre esse assunto. E no final do culto, um irmão veio falar comigo sobre esse assunto. Ele diz que está muito endividado, que ele está tentando resolver as dívidas na força do braço. E o que acontece com uma pessoa que está endividada? Primeira sugestão que o diabo fala é para você parar de semear. E eu gostaria de dizer para você que eu aprendi com o irmão, e está claro na Bíblia. Um dia o irmão falou o seguinte, eu estava analisando minhas finanças, e eu não vou conseguir pagar minhas contas mesmo. Tá feia a coisa aqui mesmo. Então é o seguinte, só me resta confiar em Deus. Só me resta confiar em Deus. Ele falou, em vez de eu me preocupar então pagar essa conta, eu vou me preocupar em começar a semear. Então nós precisamos aprender que na força do nosso braço nós não vamos muito longe. Amém? E que nós precisamos aprender é andar na maneira como funciona a economia do reino de Deus. E a economia do reino de Deus é o seguinte, né? Talvez tem pessoas aqui hoje que você, se você pegar tudo que você tem na tua conta, tudo que você tem, você não tem praticamente nada. Mas é o ponto de partida para você começar a ser uma pessoa que entende o reino de Deus, que semeia com fartura. E você vai chegar para Deus e falar, Senhor, eu nunca dei uma oferta tão generosa. Eu nunca dei uma oferta tão generosa. É a oferta, a minha maior atitude de fé que eu tive na minha vida, porque eu estou nesse momento aqui, o Senhor sabe das minhas condições. E sabe, você vai começar a entrar na forma como funciona o reino de Deus. O reino de Deus. E a partir daí, meus irmãos, vai começar a fluir coisas poderosas na sua vida para a glória de Deus. Amém? Agora, deixa eu continuar aqui falando algo para você. Outro ponto importante, que a oferta deve ser um ato de intencionalidade. O texto fala o seguinte, cada um contribua conforme determinou no coração. Ou em outras versões, propôs no coração. A palavra determinou significa o seguinte, decisão estabelecida previamente no coração. Eu quero contribuir. Propósito firme, entrega intencional, convicção espiritual amadurecida. Nesse aspecto eu quero falar algo para você aqui sobre o que nós pensamos sobre o dízimo. Preste atenção aqui. Irmãos, dízimo só significa 10ª parte. Dízimo não repreende o devorador, não repreende o migrador e não repreende o cortador. Porque nós estamos na nova aliança. Amém? Acredite em mim, o maior devorador você vai encontrar no espelho quando você chegar em casa. O maior migrador, cortador que tem, está lá no espelho. É ou não é? Você tem que chegar na frente do espelho e falar, eu te repreendo! Para trás de mim! É ou não é? Eu te repreendo, sai da minha vida! Sai de 2 em 2 para não criar tumulto, porque são muitos. É ou não é? Agora preste bem atenção aqui. Então, agora intencional, propor no coração, fala de uma organização. Eu intencionalmente entendo que eu quero viver em generosidade. Por isso eu organizo as minhas finanças para ser generoso. E sabe que é o maior impedimento das pessoas viverem em generosidade? Dívidas.
Se você quer viver em generosidade, você sempre tem que viver abaixo do padrão financeiro que você poderia viver. É ou não é? Uma vez eu falei com uma pessoa da minha família que meu pai passando por necessidades lá no sentido do tratamento médico. Eu sempre falava com essa pessoa, ela falava, agora eu não posso. E sempre tinha uma boa justificativa. Como todos nós temos, né, para não ofertar na África, para não contribuir mensalmente, para não ajudar um parente que está precisando, né? Para não levar 1 quilinho de carne. Você está entendendo que generosidade é mais do que entregar aqui? Tem um churrasco na família, mas você nunca tem nem um pedacinho, nem leva 200 gramas lá um dia, chega assim, irmãos, eu estou começando aqui a mudar de vida. Chegou o seu Madruga aqui, na Vila do Chaves, churrasco da Vila do Chaves, e eu vou entregar aqui, eu fui lá no mercado e consegui comprar meio quilo de carne moída. Faz pelo menos um pedaço de hambúrguer aqui, faz um bolinho de carne. Está entendendo o que eu estou falando para você? Envolve o todo da vida, o todo, está entendendo? Generosidade diz respeito a você ser aquela pessoa que aparece para lavar uma louça muitas vezes. Isso é tudo muito importante. Mas vamos lá. Mas é interessante, eu já vou chegar no texto que eu gosto muito. É interessante que quanto mais generoso você fica, parece que você está ficando mais pobre. Mas você começa a perceber com o tempo que por mais que você está se doando mais, as experiências que você está tendo na sua própria vida estão sendo melhores. Eu já vou falar isso. A história conta sobre o William Colgate. Já ouviu falar na Colgate? William Colgate era um homem muito pobre, uma família muito pobre. E ele começou a vida dele é o seguinte, ele começou sendo fiel em 10%, ele propôs dar 10%. E ele chegou a dar 90%. Agora, você tem ideia de quanto sobrava para um homem que tinha 10% da Colgate? Era muito mais do que o homem que tinha 100% de quando ele era pobre. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Não precisa ser muito bom de matemática, eu vou repetir. Se você tem tudo é teu. Hoje você vive assim. Você tirou Deus da equação, você vive do teu jeito e você tem 100% para você. 100% do teu hoje não está dando para nada. Ou está dando para muito pouco. O William Colgate estava nessa situação, uma família muito pobre, ele teve que sair da sua casa porque o pai dele mandou ele para trabalhar em Nova York, porque não tinha mais como sustentar a família. Lá Deus deu uma estratégia para ele, conectou ele a um homem e ele começou a prosperar. E quanto mais ele prosperava, mais ele chegava para o contador e falava o seguinte, pode registrar aí no livro caixa, 10% é do Senhor. Pode registrar no livro caixa, agora vai ser 20%. Pode registrar, vai ser 30%. No final da vida dele, ele estava dando 90% do lucro dele para o reino de Deus. Foi um homem muito usado por Deus. Os Estados Unidos foi um país muito usado para a evangelização do mundo. Não é à toa que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo hoje. Os Estados Unidos semeou muito na evangelização do mundo todo. Vários missionários pelo mundo afora foram patrocinados pelos Estados Unidos, por americanos. Agora, o 100% que ele tinha no início da vida dele não era nada perto do 10% que ele tinha no final da vida dele. Quando ele resolveu entender os princípios da economia no reino de Deus. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então é o seguinte, mas tem mais um nível aqui, diga mais um nível. Não pode ser, tem que ser com alegria. Puxa vida, Cleber, agora ficou estranho. Tem que ser, você tem que semear muito, tem que ser intencionalmente, mas tem que ser com alegria. Com alegria, agora que pegou. Agora, deixa eu falar para você. Não vai mudar o fator de você dizer o seguinte aqui hoje para mim, então. Eu não contribuo porque eu não tenho alegria. Ok. Vai continuar também não colhendo muito. Amém? Não vai mudar o fato de você dizer que não tem alegria, como se falasse assim para Deus, Deus, se o Senhor me desse alegria, eu contribuía muito. Mas eu não tenho alegria, então eu não vou contribuir? Não.
O fato é que você precisa descobrir como ter um coração que tem alegria. Irmãos, eu falo para você do fundo do coração, falar de si mesmo é ruim. Mas eu estou com muita alegria. Vou falar para você uma coisa aqui. Você pode interpretar do jeito que quiser. Eu estou me segurando para não mandar oferta na África. Eu tenho esse dinheiro para comprar sozinho as cadeiras e o som na África. Eu estou me segurando aqui. Por quê? Porque eu quero compartilhar essa oportunidade com você. Tenho certeza que o Anderson da mesma forma. O Anderson é assim, meu irmão. Chego para ele, meu irmão, vamos chamar ali, fazer para os líderes, não sei o que e tal. Ele fala, eu dou metade. Ele sempre está querendo. Sabe por quê? Porque ele é muito esperto. Na verdade, ele é muito esperto. Por quê? Porque ele entendeu como funcionam as coisas no reino de Deus. Mas mais do que esperto, ele é alguém que conseguiu ter alegria. Alegria. Amém? Diga glória a Deus. Então, é o seguinte. Quando nós estudamos o capítulo 8, você viu que os irmãos ali, mesmo em extrema pobreza, eles abundaram em generosidade. É só você ler o capítulo 8. E eles insistiram para participar da assistência aos santos. Ou seja, eles imploraram para poder ofertar para os irmãos da Judéia. Você deveria chegar para mim e falar o seguinte: Cleberson, se você ofertar sozinho na África, eu vou ficar triste com você. É assim que é o reino de Deus. Você devia falar para mim, não, se você vem aqui nos visitar aqui achando que nós vamos implorar para você que no final entregar uma oferta, não. Jamais! Eu estou quase agora começando a fazer o seguinte, para você ofertar aqui, nós vamos ver se você pode ofertar ou não. Porque no reino de Deus, Deus não recebe toda oferta. O homem recebe, Deus não. Deus só recebe a oferta daqueles que entendem que ofertar é um privilégio. Você está entendendo? Ofertar é um privilégio da graça de Deus. Então, como ter um coração que se alegra? Quando eu entendo que tudo que eu tenho é do Senhor. E tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é um privilégio do reino de Deus. Sabe outra coisa que deixa o nosso coração alegre em ofertar? Quando eu amo aquilo que Deus ama. Amém? Diga assim, Deus ama pessoas. Irmão, se esse prédio aqui não servisse para pessoas, não servia esse prédio. Por que nós temos esse prédio? Por causa de vocês. Está entendendo? Não é o prédio, nós não estamos trabalhando em função do prédio, é o prédio que está trabalhando em função nossa. Vamos pegar o exemplo da casa. Se você é só um casal, você precisa de quantos quartos? 3? Já quer dividir a família e ainda um quarto para o diabo também. Se você é um casal, quantos quartos você precisa? Não, se você é um casal, vocês vão dormir separado, pô. Quantos quartos? Diga um. Então tá bom, então para você. Agora, se você já entende que Deus deseja que você tenha filho, você já quer ter pelo menos mais um quarto. Opa, ô glória. Irmãos, é tão triste essa mentalidade das pessoas dizendo assim, hoje é tão difícil criar filhos, por isso que eu vou ter tantos filhos. Você é que manda? Já se rendeu o Espírito Santo perguntando quantos filhos você, Espírito Santo, você quer que a gente tenha? Agora, sabe, irmãos, mulheres que se semearam para os filhos, muitas estão colhendo os netos, estão colhendo alegria. É muito bom ver uma casa cheia, não é? Ei, glória, chegou aí. Ei, o genro no primeiro dia, sim, senhor, depois já está até sentado no teu colo. Está uma maravilha o teu genro. É ou não é? Mas casa cheia é uma beleza. Na velhice, o meu pai tem 4 filhos homens, pela graça de Deus. Todos nós somos apaixonados pelo nosso pai. E meu pai tem passado o tratamento oncológico. Quem acompanha a nossa comunidade sabe que ele ficou quase 60 dias no Erasto. Mas sabia? Ele tinha filhos para chorar com ele, tinha filhos para orar por ele, tinha filhos para dormir com ele, ele tinha filhos para investir financeiramente na vida dele. Sabe por quê? Porque lá atrás ele semeou em querer ser pai. É uma maravilha, meus irmãos. Diga maravilha.
Então a gente fica tudo deixando o dinheiro controlar. Então se você... Então a casa é projetada para a família. Não idolatre a casa, mas tenha prazer de ver a família desfrutando da casa. Você viu aquela pessoa que fez aquela churrasqueira bonitinha? Ai, mas vai sujar minha churrasqueira? Ai, vocês vão assar carne de novo? Mas para que você fez churrasqueira? Você é servo da churrasqueira ou a churrasqueira é servo de vocês? Já viu? Ai, vai entrar no carro. Ai, vai entrar no carro. Ninguém está dizendo que não tem que cuidar, que tem que bagunçar com o carro, não. Mas o carro é para servir a família. O dinheiro é para servir o reino de Deus. O seu casamento é para servir o reino de Deus. Tudo é para servir o reino de Deus. Amém? Então preste bem atenção. Quando você entende que é um privilégio da graça de Deus contribuir, porque tudo é de Deus, você não trouxe nada e você não vai levar nada. E quando você ama o que Deus ama, você dá com alegria. Irmãos, é muito gostoso pagar pizza para alguém. Você quer ver como a gente não entendeu o reino de Deus? Você já viu algum irmão pedindo para contar um testemunho seguinte? Eu queria contar o testemunho aqui. Eu estou tão alegre. Deus pediu para mim dar o meu carro. Tinha a irmã lá que estava sem carro aqui da nossa igreja. Eu vi, o Espírito Santo falou, dá um carro para ela. Dá um carro para ela. E eu falei, tá bom, Espírito Santo. E aí eu dei o carro para ela. Eu queria contar o testemunho. Eu dei o carro para a irmã. Como que a gente gosta de contar testemunho? Pastor, de contar testemunho. Eu ganhei um carro. A gente só conta testemunho quando a gente ganha. Agora a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Meu irmão, você tá aqui, deixa eu falar o seguinte, você está cheio de oportunidade aqui hoje. Você já ficou olhando o seguinte, quem eu vou pagar uma pizza hoje? Tá ali os nossos pombinhos ali, o Andrew, né? Pombinhos vão casar. Amém. Tá na reta final, né? Agora nós vamos apertar no discipulado. Agora a gente vai... né? Aqui a gente bate, né? Papai bate, mamãe não vê. Imagina o Espírito Santo fala o seguinte, ó. Faz o seguinte. O Espírito Santo fala para os dois ali. Estão olhando o orçamento todo dia. Vou cortar o Joseph, ele come muito. Corta o Joseph. Não, Joseph come muito. Tira o Joseph da lista. Ou seja, assim, realmente, né? Faz conta mesmo, tá? Puxa lá. De repente chegou essa oportunidade aqui da África. Sabia? A gente está tão desconectado que a gente já desliga até o seguinte ouvido. Ups! Isso aqui não é comigo, não. Eu vou casar. Eu estou guardando para casar. Você tem todo o dinheiro para casar? Não, né? Mas você está com uma oportunidade. A África está precisando de cadeira. Você está precisando casar e Deus está precisando de cadeira na África. Ou melhor, Deus está dando oportunidade para pessoas... Porque ele tem muita gente que ele podia só fazer assim, fulano, você... Mas ele está falando o seguinte, tem um povo lá no Campo Comprido, lá em Curitiba, eu vou dar uma oportunidade para eles começarem a entender meu reino. Mas nós até fechamos. Ó, funciona assim, quando você fala de oferta, quem está endividado já? Não é para mim. Quem é pobre? Não é para mim. Quem vai casar? Muito menos. Que isso, nós estamos guardando, né? Ainda falta 7.763,25. E o Espírito Santo está lá assim, ó. Cinco cadeiras é vocês. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Significa que tem muita gente na igreja que é surdo. Se está falando quem tem ouvidos, ouça, está dizendo que muito é surdo. E a gente sempre vive no sistema do mundo, na força do braço. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Aí depois a gente tem o maior orgulho de dizer o seguinte. Eu gosto de ver que as pessoas colocam na internet, né? Depois vão dizer que foi sorte. Aí o cara acordou às 5 da manhã.
Eu acho muito engraçado isso. O cara soa. Depois vão dizer que foi sorte. E o William Colgate, meus irmãos, sabe por que ele prosperou? Porque Deus abriu uma porta para ele. Foi Deus que conectou ele com o Senhor, que estava no final da vida, que não tinha família e que precisava de alguém para tocar a fábrica dele. E chamou ele para ser o quê? Primeiro funcionário, depois sócio. E o homem deixou a empresa para ele. Era pequena ainda, mas através daquela pequena empresa, ele criou a Colgate. Deus está cheio de oportunidade aqui hoje. Mas está cheio de surdo aqui. Semana a semana Deus está falando conosco. E você acha que é o esperto, né? Nunca trabalha. Não pode vir no acolhimento. Você não pode chegar um pouquinho mais cedo, né? Porque você vai assistir se o Atlético vai subir para a primeira ou vai ficar na segunda. Mas certamente quando o Atlético subiu para a primeira, ele te ligou, os jogadores do Atlético falaram: nós estamos com dinheiro para passar para você. E você foi um torcedor muito fiel. É ou não é? Eu acho que um dos que foi comemorar, o jogador do Atlético, junto com o Coxa, junto com o do Paraná. Do Paraná não foi porque não tinha dinheiro para ir no restaurante, que o do Atlético e o Coxa foram. Está um pouco quebrado. Mas estou te dizendo o seguinte, tem muita oportunidade do reino de Deus. Quando que você vai ter alegria? Quando você entender que é a graça de Deus. E quando você amar o que Deus ama, você vai passar a ter muita alegria em contribuir. Eu termino dizendo sobre as promessas de Deus. Pode colocar para mim aqui no versículo de número 8. 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 8. Olha o que acontece. Qual é o resultado disso aí? Vamos lá. Olha aqui para mim. Não tenho nem tempo para pregar mais. Deus, para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês. Sabe o que é graça ali? Não é nem só graça nas finanças, é toda a graça. Deus é poderoso. Porque vocês resolveram crer nele. Deus é poderoso para liberar favor para você, favor. Você sabe, meu irmão, o que falta muitas vezes para nós é o nosso currículo cair na mesa certa. É a gente conseguir ter a conexão com a empresa certa. De repente, um vídeo nosso viraliza. E o nosso negócio explode da noite para o dia. Você está entendendo que na vida tem... Sabe o que é isso? É quando Deus derrama o favor dele sobre as nossas vidas. Sabe, enquanto alguns estão postando dizendo o seguinte, depois vão dizer que foi sorte. Você nunca vai ver um vídeo meu 5 horas da manhã. Sabe o que eu posso fazer 5 horas da manhã? Dobrar meu joelho e falar: Senhor, Pai, eu preciso de Ti. Isso você pode ver eu fazer, mas você não vai ver eu tentando esbanjar orgulho humano, dizendo o seguinte, depois vão dizer que foi sorte, o cara ralando. Aí depois morre de infarto. Para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Diga, tudo que é necessário. Amém? Meu irmão, Deus não está falando que vai colocar milhões, todo mundo vai virar milionário aqui, não. Mas é muito gostoso saber que tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu tenho para cumprir o propósito de Deus está na minha mão, Deus coloca na minha mão. Tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Diga, graça que gera graça. O fato é o seguinte, Deus te deu a semente lá no começo, era pequenininha. Você foi fiel em confiar em Deus. Essa semente foi se multiplicando. E você entendeu o propósito pelo qual Deus multiplicou a semente. Para que você frutifique em toda boa obra. E o fato é que você entendeu o ciclo do reino de Deus e você sempre está semeando novamente. Mas a grande questão é o seguinte, que você não consegue vencer Deus no dar. Por mais que você seja generoso, sempre está abundando sobre sua vida. Eu vou contar um testemunho meu. Para a glória de Deus, para quem não sabe, eu não sou assalariado aqui da igreja. E pela graça de Deus já estou com 35 colaboradores. Eu gosto de ver que eles estão avançando.
E sem eu ficar projetando isso, sem eu ficar querendo isso, no começo do ano eu tive o privilégio, depois de alguns anos, voltar a viajar de cruzeiro. Diga amém. Tá feliz por mim? Invejoso não vai para frente. Chorar com os que choram é fácil. Se alegrar com os que se alegram é um desafio. Segundo, eu sem fazer esse planejamento, estou fazendo 20 anos de casado agora, no mês de dezembro. E o ano que vem faço 20 anos que eu sou pastor. E sabe o que aconteceu? Vou viajar de cruzeiro de novo. Agora Deus quis me dar para me honrar a minha esposa com 20 anos de casado. Diga glória a Deus. Diga assim: aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Aquele que semeia muito, vai colher muito. Amém? Como você tem semeado? Sabe de uma coisa? Aqui está dizendo o seguinte, que eu semeio dinheiro e vou colher favor de Deus em todas as áreas. Olha, interessante. 2021 você sabe aqui a maioria que eu tive uma artéria obstruída da cabeça. E é tão interessante que Deus ele multiplica diga, Deus multiplica artérias. Na última ressonância magnética que eu fiz esse ano, completando 5 anos agora, diz que eu tenho vários ramos fazendo circular sangue no meu cérebro. Ou seja, Deus multiplicou as artérias na minha cabeça. Se você precisar de uma, fala comigo, eu te empresto. Deus é muito bom. Você sabe o que é ser arrogante? É você achar que quando você oferta, Deus estava precisando do seu dinheiro. E Deus resiste pessoas soberbas. Mas Deus dá graça, favor aos humildes. Por isso que esses irmãos aqui eram tão humildes que eles insistiram do privilégio de poder contribuir. Amém? Se coloca de pé. Isso. Pode passar a ceia. Sabe uma das expressões mais estranhas que tem que a gente fala? Quem quer aceitar Jesus? É estranha essa expressão, né? O fato é que Jesus, que é uma expressão que muitas vezes demonstra como se Deus estivesse precisando de nós. Mas é nós que sempre precisamos de Deus. Amém? Diga glória a Deus. O tempo acabou, tinha mais coisa para falar. Eu fiquei triste esses dias, porque eu ouvi uma pessoa falando que gostava da nossa igreja porque nossa igreja não falava de dinheiro. Eu senti no meu coração, falei assim, nós estamos empobrecendo as pessoas. Agora nós estamos falando aqui do jeito bíblico, você está entendendo? Jeito bíblico. Glória a Deus, fecha os seus olhos.